está na primeira consulta, está na segunda consulta, está se tratando bem, mas é muito importante que vocês salientem sempre quais são os sinais de agravamento e quando ele deve procurar assistência de novo. Então, com dor abdominal intensa, que pode ser referida ou a palpação, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, pericárdico, aumento súbito e progressivo do hematócrito, que começa a ter, ele fica aumentado, né, mais de 10% do normal, começa a ter uma hemoconcentração e extravasamento de plasma. Às vezes a gente fala bastante em dengue hemorrágica, e às vezes pode ter a sensação de que a dengue hemorrágica o paciente vai começar a sangrar, a apresentar sangramento. Ele não apresenta sangramento. O extravasamento todo de líquidos é no terceiro espaço. Então é um paciente que não sangra e por isso que dá a concentração do hematócrito dele. E aí a dengue grave, né? A partir daí é o choque, evidenciado por taquicardia, extremidades frias, o tempo de enchimento capilar fica maior de 30 segundos, pulso débil, pressão diferencial convergente, né, menor do que 20 milímetros, hipotensão arterial, acúmulo de líquidos e insuficiência respiratória. Dificilmente um paciente que entra em choque pela dengue consegue reverter. Esses são os casos graves. Bom, agora vamos falar um pouquinho de chikungunya. Não sei se vocês vêm acompanhando o panorama nacional, né? Esse ano, no Rio de Janeiro, por exemplo, dengue eles estão com pouquíssimos casos, né? Provavelmente porque esgotou-se o número de suscetíveis que tinha lá, e, no entanto, chikungunya aumentou bastante no Rio de Janeiro. Depois a gente vai ter um pouquinho dos números disso. Então, o vírus de chikungunya é um outro vírus, né? Ele foi isolado pela primeira vez em 52 na África, transmitido pelo Aedes aegypti. Os aspectos gerais da doença. Na verdade, dengue, zika e chikungunya se confundem bastante. A gente vai ver um quadrinho depois que é um quadro auxiliar, né, nesse primeiro diagnóstico quando o paciente de vocês chega. A febre de início agudo e poliartralgia grave. Eu assisti uma vez uma aula de um professor do Rio de Janeiro que dizia que na chikungunya, que uma forma de diferenciar a dengue da chikungunya era tentar cumprimentar o paciente. No momento que ele vai apertar a mão do paciente com dengue, ele vai reclamar de dor. Com chikungunya, o paciente nem vai estender a mão, porque ele não aguenta. É uma dor muito forte. E a gente acompanhou casos aqui de pacientes, inclusive, que não conseguiam segurar talheres, que não conseguiam, as mínimas tarefas, né, do dia a dia, não conseguiam executar, tal a dor, né, que é referida num caso de chikungunya. A viremia, então, no ser humano dura em média de 10 dias, iniciando 2 dias antes dos sintomas, que é quando o mosquito vai se contaminar. Frequentemente ocorrem grandes epidemias com altas taxas de ataque, e no final de 2013 foram os primeiros casos nas Américas, né, que aconteceram no Caribe. E a imunidade é duradoura. Caso suspeito de chikungunya, então. Olhem que é bem parecido com o caso suspeito de dengue. É um paciente com febre de início súbito, maior do que 38,5, artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo viajado para áreas endêmicas ou epidêmicas até 14 dias antes dos sintomas. Bom, então a forma aguda da chikungunya, tá? Ela tem a febre alta, então o surgimento da artralgia intensa. De 7 a 10 dias, ela é um quadro mais demorado, né, que a dengue. O quadro começa a regredir. Bom, a poliartralgia frequentemente é grave e debilitante, envolve múltiplas articulações e é uma artralgia simétrica e bilateral. São as duas mãos, os dois tornozelos, os dois pés, né, que o paciente refere dor. Mais comum em mãos e pés. Dor nas costas, cefaleia, fadiga, pode ocorrer edemas articulares e pode haver incapacidade para tarefas diárias devido à dor, sensibilidade, inflamação e rigidez. Tudo isso acontece naquele quadro inicial que vai durar até em torno de 10 dias. Então aqui tem algumas fotografias, né? São bem simétricas as alterações que acontecem. Pode passar. E aí a fase subaguda, tá? A febre desaparece, as artralgias permanecem ou agravam, isso já é um mau sinal, é um sinal de que esse paciente pode evoluir para a forma crônica, e pode ocorrer tendo sinovite nas mãos e nos tornozelos.
E a fase crônica, então, a permanência dos sintomas são mais de 3 meses, a dor articular é intensa. E aí, quais são os fatores de risco? Quais são aqueles pacientes que têm a maior possibilidade de agravar o quadro ou de ficar crônico? Acima de 45 anos, o sexo feminino, aqueles pacientes que já têm alguma desordem articular, né, pré-existente, e que referem maior intensidade de dor. E a chikungunya na fase crônica pode durar até 6 anos, quer dizer, é um problema bem sério na vida do indivíduo, né? A gente tem uma médica aqui da nossa rede que foi trabalhar no Haiti, voltou com chikungunya, até hoje ela diz que se ela fosse uma cirurgiã, ela não teria conseguido mais trabalhar. Tal a dificuldade que ela ficou e a deformidade que ficaram as mãos dela em função da chikungunya. E é um caso grave, né? Porque o que fazer com a quantitativo de pessoas que vão se tornar improdutivas, e que né? vão entrar na fase crônica, exatamente. O tratamento, infelizmente, não há tratamento específico, né, a não ser analgesia. A hidratação oral, né, é importante, tanto na suspeita de chikungunya e de zika, insistir na hidratação do paciente, porque as 3 doenças são muito parecidas. Às vezes a gente jura, vai ser chikungunya e de repente era uma dengue. Então é importante fazer a observação dessa hidratação do paciente. E também, em função do risco de ser dengue, né, não se usa o ácido acetil salicílico e nem outro anti-inflamatório não esteroide pelo risco, né? E se faz fisioterapia. Essa restrição dos anti-inflamatórios é no início do quadro, na fase aguda. Na fase crônica, eles podem ser usados e são usados, né, com bastante segurança. Bom, e a zika, então, é aquele paciente que apresenta exantema maculopapular pruriginoso. Já no primeiro dia, o paciente já chega, né, com exantema, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas. Febre, que é uma febre mais baixa, né, hiperemia conjuntival sem secreção, e ele pode apresentar também poliartralgia e edema periarticular. Pode passar. Bom, ele também é um vírus de uma outra família, né? Foi também a primeira vez que ele foi identificado, foi na África, em 2015, então, nas Américas. A incubação, então, no homem, né, de 2 a 7 dias, a partir da picada do mosquito, e no mosquito de 8 a 12 dias depois de picar o indivíduo no período de viremia. A transmissão através do Aedes aegypti também. E agora, para complicar mais ainda, né, se sabe que a zika pode ter transmissão sexual e transmissão vertical. E a imunidade também é por um período desconhecido, ainda não tem um valor, né, de quanto tempo dura a imunidade da zika. As manifestações, então, são bem variáveis, né? A manifestação é muito branda, né, dos casos de zika. É um exantema maculopapular pruriginoso, o paciente refere muita coceira. A febre, em geral, é baixa. Atralgia, poliartralgia com ou sem edema. A conjuntivite, os olhos ficam bem avermelhados, né, cefaleia e mialgia. O exantema, ele pode durar 2 dias ou mais. A gente já acompanhou casos aqui de durar 5, 6 dias com aquele prurido bem intenso, o paciente reclamando bastante. Tratamento não existe, né, específico, a hidratação, paracetamol, a mesma coisa que na chikungunya, né? Antihistamínico, se prurido intenso, e alertar para os sinais de alarme, porque às vezes a gente pensa que é zika e é dengue. Então sempre atentar tanto para aquele paciente suspeito de chikungunya ou de zika, que nos sinais de alarme, que são aqueles que a gente falou, né, dor abdominal, enfim, esse paciente deve procurar um serviço especializado na emergência. E aqui é um quadrinho que a gente gosta bastante, embora ele não seja 100% seguro, né, porque as doenças se confundem um pouco, que dá um pouquinho a diferença entre elas. Então, a febre na zika dura de 1 a 2 dias, e na chikungunya também dura um pouco menos, na dengue ela pode durar até 7 dias. O exantema sempre está presente já no primeiro a segundo dia, né, quando é zika. Na dengue a partir do 4º dia, na chikungunya entre 2º e 5º dia, quer dizer, elas são muito parecidas, né?
A frequência do exantema muda, né? Na dengue 30% a 50%, na chikungunya 50%, na zika de 90% a 100%. Né? Então é um bom critério esse aparecimento do exantema lá no início do quadro. Bom, mialgia, as outras coisas são mais ou menos parecidas. A intensidade da dor articular na chikungunya é bem mais intensa que nas outras, né? E o resto é mais ou menos parecido, né? Leucopenia, cefaleia, essas queixas o paciente, todos eles têm. Bom, quais são as recomendações comuns aos 3 agravos e que são bem importantes para nós, né, que a gente vai tomar toda a questão das medidas ambientais, né? Uma anamnese, né, que seja bem... É super importante saber onde esse paciente esteve, para onde ele viajou, onde ele trabalha. Muitas vezes ele mora em Porto Alegre e trabalha em outra cidade, ou o contrário, ele trabalha em Porto Alegre e mora em outra cidade. A gente vai ter que tomar também medidas com relação ao local de trabalho dele, para evitar outros casos, né? Uso de repelente na suspeita, né? O paciente chegou com suspeita, indica o repelente para ele, para evitar que ele possa contaminar os mosquitos. A hidratação, atenção aos sinais de alarme, avaliar e reavaliar esse paciente. A gente sempre pede que o paciente suspeito de dengue, zika ou chikungunya seja reavaliado com 24 ou 48 horas para ver a questão do agravamento, né? Bom, não usar o ácido acetil salicílico nem os anti-inflamatórios não esteroides e notificar imediatamente. Gente, não é depois quando confirmar o caso. A notificação é no momento da suspeita. Vocês vão nos ligar e aí a gente vai discutir o caso com vocês, inclusive a questão do direcionamento para o laboratório, para fazer a sorologia e fazer o diagnóstico. Então, como é que funciona? No momento do caso suspeito, tá? Vocês vão ligar para nós, estão aqui nossos telefones ou no plantão, né, quando for à noite ou nos finais de semana, e definir que a gente vai tentar conversar com vocês, até pelo local onde esse paciente viajou, ou pelos sintomas, tentar dar uma definida de qual o diagnóstico principal, qual seria o agravo principal da suspeita principal, o que não quer dizer que a gente não possa testar para as outras, né? E aí, a partir dessa notificação, e a maioria das notificações, tanto de dengue, de chikungunya e de zika, tem chegado para nós através de pronto atendimentos ou de emergência hospitalar. Algumas chegam da rede também. Mas para que vocês, no serviço de vocês, fiquem sabendo que tem um paciente que é suspeito de alguma dessas doenças no momento que foi atendido em outro local, a gente provavelmente todos já receberam, né? Dispara um e-mail que é padrão, tá? Para a unidade de referência daquele paciente. Aí qual é o papel da unidade nesse momento? Ela vai acompanhar o paciente se não estiver internado, tem paciente que interna, tem paciente que não quer buscar a unidade, mas o que se recomenda é que esse paciente seja avaliado pela sua unidade de referência e vocês vão encaminhar esse paciente para fazer a sorologia. Como é que é essa sorologia? Nós temos 3 laboratórios, a gente vai conversar com vocês. Dependendo do período, né, em que está esse paciente, a gente vai direcionar para fazer IgM ou para fazer PCR, se for zika, enfim, dependendo da doença, vai ser discutido com vocês. E depois, esse mesmo e-mail vai chegar para a equipe de vetores, que vai fazer a questão do controle ambiental, né, dos mosquitos. E quando chegar... Esse paciente vai ao laboratório, vai coletar a sorologia. Nós vamos, nesse laboratório onde ele coletou a sorologia, encaminhar para o LACEN, que é o nosso laboratório de referência, e a partir de então a gente vai avisar a unidade e o paciente qual foi o resultado do exame. É bem importante salientar que tanto o acompanhamento do paciente, quanto as medidas ambientais, quanto tudo que tem que se fazer, a gente não vai ficar dependendo do resultado de laboratório, que muitas vezes demora até mais de uma semana. Então, as coisas têm que ser feitas na suspeita clínica e por isso a importância da notificação imediata para nós. O pedido para coleta, isso a gente vai falar quando você estiver notificando o caso, vai ser naquele bloquinho, tá, de exames e procedimentos, tá, que a gente vai encaminhar a sorologia, e aí dependendo do acesso desse paciente, a gente vai direcionar para o laboratório que fica mais fácil para ele. Pode passar.
Sim, sim. Vocês têm mandado para a gente direitinho, mas às vezes, para não haver dúvida... No laboratório, é. Bom, então o profissional de saúde que estiver atendendo caso suspeito de dengue, chikungunya ou zika deve notificar imediatamente por telefone para nós. E a partir disso, então, vão ser tomadas as medidas de controle ambiental e vai ser combinada a coleta de material para o diagnóstico em tempo oportuno. Diagnóstico laboratorial. É muito importante saber quando foi a data de início dos sintomas para que a gente possa fazer a orientação desse paciente para o laboratório. Por exemplo, aqui ó, dengue e zika, até o 5º dia, para dengue a gente vai pedir o NS1 e para zika o PCR, se ele tiver até o 5º dia do início dos sintomas. Todos eles, dengue, zika e chikungunya, esse primeiro exame, ele vai procurar... Na verdade, o PCR ele procura a cadeia do chikungunya, né? Eu falei errado. Ele vai procurar o vírus. O NS1 também é uma fração do vírus da dengue. Muitas vezes esse exame dá negativo. O exame negativo, esse primeiro, não exclui o caso. Ele pode só não ter sido detectado no exame. E por isso é fundamental que todos os pacientes sejam orientados para fazer o IgM. Que aí é uma busca de anticorpos, né, na dengue, na zika, a partir do 7º dia e chikungunya a partir do 9º dia. E existem alguns casos ainda de pacientes que vão chegar para vocês bastante tempo depois, ou porque viajaram, ou porque, enfim,